Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma pílula de química. Nós vamos falar, então, sobre as valências na tabela periódica. Como encontrar as valências na tabela periódica. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitos alunos aprendem que a tabela periódica é só para fornecer símbolo de elemento, número atômico, massa atômica. Não, a tabela periódica dá muitas outras informações, inclusive a valência. Então, nós temos aqui um pedacinho da tabela periódica, a numeração moderna de 1 até 18 para as colunas da tabela periódica, e a numeração antiga 1A, 2A, 3B, 4B, tal, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Muito bem. A valência na tabela periódica se aplica aos átomos das colunas altas. O que nós vamos falar aqui é só para os átomos das colunas altas da tabela periódica, ou seja, coluna 1A, 2A, coluna 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Não se aplica o que eu vou falar aqui para os átomos das colunas baixas. Os átomos das colunas baixas, normalmente, a gente tem que decorar a valência deles. Mas os das colunas altas é bem facinho. Olha só, vamos lembrar que o átomo tende a ficar com 8 elétrons no último nível. Se o átomo for muito pequeno, 2 elétrons está suficiente também. Né? Vai ter um nível só e esse nível comportando 2 elétrons. Bom, então veja bem, coluna 1A da tabela periódica. Esse 1A significa que tem um elétron no último nível. Tem um elétron no último nível. Quando o átomo tem um elétron no último nível, ou ele ganha 7 para ficar com 8, ou ele perde 1. Você vai optar sempre pelo menor número. Então, entre ganhar 7 e perder 1, ele perde 1 elétron. Então, ele tem valência 1. Então, os átomos da coluna 1A têm valência 1. Por quê? Porque eles têm 1 elétron no último nível. Tá certo? Se eu pego o átomo da coluna 3A, coluna 13, né? Atualmente, certo? Exemplo importante aí, o alumínio. 3A, se você fizer a distribuição eletrônica do boro, do alumínio, do galho, você vai ver que eles têm 3 elétrons no último nível. Não é brincadeira, não. É assim mesmo. A tabela periódica é construída dessa maneira. Então, todos que estão na 3A têm 3 elétrons no último nível. Para ficar com 8, ou ganha 5, ou perde 3. Né? Que aí vai valer o nível anterior, o nível mais interno. Então, entre ganhar 5 e perder 3, você vai optar pelo menor número, perde 3. Então, valência 3. Agora, olha só, coluna 6A, coluna do oxigênio, do enxofre, selênio, telúrio. Coluna 6A, 6 elétrons no último nível. Então, ou ganha 2, né, para ficar com 8 elétrons, ou perde 6. Você vai optar pelo menor número. Então, ganha 2, valência 2. Oxigênio tem valência 2, enxofre, selênio tem valência 2. Agora, se eu pego a coluna 8A, são 8 elétrons no último nível, exceto o hélio. Né? O hélio só tem 2 elétrons. É uma situação de estabilidade. Então, 2 elétrons no caso do hélio, ou 8 elétrons no último nível, no caso dos demais, já está estável. Não ganha elétron, não perde elétron, valência 0. Tá? Então, é muito útil isso aí, a tabela periódica, nesse sentido. Se o sujeito pede lá para você na prova, qual a valência do magnésio? Você consulta a tabela periódica, magnésio na coluna 2A, 2 elétrons no último nível. Tendência o quê? Perder esses 2 elétrons, valência 2. Eu quero saber a valência do fósforo, professor. Valência do fósforo está na 5A. 5 elétrons no último nível. Entre perder 5 e ganhar 3, ganha 3. Valência 3. Então, essa é a valência principal que a gente encontra aí pela tabela periódica. Por isso que a gente insiste tanto, o pessoal do Enem tem que colocar a tabela periódica na prova. Tabela periódica não é apenas número atômico, símbolo, massa atômica. Essas outras informações estão na tabela periódica e para você agora que sabe usar essas informações, isso aí é uma mão na roda. Isso aí facilita muito a sua vida. Ok? Se gostaram, inscrevam-se no canal, curtam
e espero vocês aí na próxima pílula. Obrigado.